Você tem conhecimento para falar sobre qualquer tema que aparecer na redação do Enem esse ano? Será que pensar na possibilidade de não ter repertório te deixa ansioso na hora de escrever o seu texto? E, aliás, você sabe o que é um repertório legítimo, pertinente e produtivo, o qual é esperado de você na redação? Pois bem, essa é uma das principais dúvidas que chegam até mim. Se você faz parte desse grupo de estudantes que ainda não sabe como lidar com o repertório e com os temas surpresas do Enem, fica comigo até o final desse vídeo, porque essa aula foi feita especialmente para você. Sejam muito bem-vindos ao canal Testando. Eu sou a professora Léa Mara e há anos trabalho com redações para o Enem. Esse ano eu decidi que o meu foco é fazer com que você adquira os seus 900 pontos ou mais na sua redação para o Enem. E hoje o foco dessa aula é uma das dúvidas que mais chegam até mim, que é exatamente como, afinal de contas, lidar com o repertório na redação para o Enem. Essa aula está muito completa, eu vou trazer toda uma parte teórica explicando para você o conceito de repertório, a importância dele na redação, como se dá a pontuação dele, o que você não deve usar como repertório, quais são as 3 características principais para que o repertório atinja a maior nota. E depois dessa parte mais teórica, eu vou entrar com você também na parte prática, né? Porque não adianta nada eu te falar o que fazer se eu não te conduzir até lá. E aí nessa parte mais prática, eu pretendo explorar com você como, afinal de contas, você pode usar os conhecimentos que você já tem como repertório, como você deve proceder para adquirir mais repertório, como lidar com os temas surpresas que caem na redação do Enem, não é? E também, uma dica bônus, como lidar com repertórios coringas, trechos coringas para redação, será que funciona, não funciona? Tudo isso nessa aula de hoje, que está bem completa e eu tenho certeza que ela até o final você vai deixar de ter dúvidas a respeito desse conteúdo. Vamos lá? Para começar, é muito importante que você entenda o que é repertório. Preste atenção, quando você vai fazer a sua redação no Enem, você vai receber a proposta da redação. Vai vir o tema e dentro do tema nós temos ali 3 ou 4 textos motivadores que vão te ajudar a entender qual é o tema sobre o qual você vai falar naquela redação, não é isso? Pois bem, o repertório vai ser qualquer conhecimento anterior, qualquer conhecimento externo àqueles textos que estão ali. Então, quando você recebe a sua proposta, você vai ter textos que podem trazer dados estatísticos, podem trazer um conceito, pode trazer uma citação, pode trazer um exemplo, certo? E se você usar alguma daqueles conhecimentos que estão dentro dos textos motivadores, você não estará utilizando repertório legítimo, pertinente, produtivo. Não, você vai estar lidando com um conhecimento que já foi trazido para você, certo? Que é um conhecimento que já é prévio, que está ali dentro dos textos motivadores. Então, você não vai ter trazido nada de novo. Repertório dentro da redação do Enem tem muito essa ideia de ideia nova, algo que não foi dito nos textos motivadores. E por isso é importante a gente ter conhecimento de mundo e conhecimentos interdisciplinares, conhecimentos históricos, filosóficos, culturais, porque assim, qualquer tema que cair na redação, se eu conheço uma série sobre aquele tema, se eu já li um livro sobre aquele tema, se eu vi uma reportagem recentemente e lembro de um dado estatístico, ou se eu conheço um conceito específico sobre aquele tema, ou uma lei, cada uma dessas novidades que eu puder trazer para contribuir com a discussão que a proposta trouxe para mim,
qualquer uma dessas novidades vai ser considerada repertório, certo? Então, repertório é sempre esse conhecimento anterior que nós temos a respeito do tema que o Enem vai propor pra gente. E qual é a importância de eu utilizar o repertório na redação? Dá para eu adquirir uma boa nota sem usar repertório, caso eu não saiba nada? Preste bem atenção aqui. O repertório faz parte da competência 2. Você sabe que na redação do Enem você vai ser avaliado em 5 competências. A primeira é sobre gramática, sobre o teu conhecimento de domínio da língua, e a competência 2 é a competência que vai avaliar o teu conhecimento sobre o tema, o teu conhecimento sobre a estrutura textual e a utilização de repertórios. Beleza? Presta atenção nisso. Então, existe uma competência focada em avaliar o uso do repertório. Isso já tem que indicar para você que usar repertório é muito importante. Não dá para eu passar pela redação querendo tirar uma excelente nota, ok? Se eu quiser qualquer nota, tá tudo bem, não precisa eu me preocupar. Mas se eu quero uma excelente nota, eu preciso me preocupar em ter repertório, porque a competência 2 vai estar de olho se eu vou fazer a utilização do repertório da forma correta ou não. Porque se eu fizer da forma correta, eu vou adquirir os níveis máximos de pontuação na competência 2. Se eu não utilizar o repertório de forma correta ou não utilizar repertório algum, eu não vou adquirir níveis máximos, eu vou ficar no nível intermediário ou abaixo de mediano. Observe a tabela que serve como base para a correção da competência 2. Eu não vou explicar toda a competência 2, porque não é o propósito do vídeo, mas eu quero que você entenda como o repertório é importante para aumentar a sua nota. Perceba que na competência 2 há 6 níveis de avaliação. Os níveis 0, 1 e 2 são os níveis mais baixos e vão estar avaliando muito como você lida com o tema e com a estrutura textual. A partir do nível 3 é o que nos interessa para falar de repertório. Perceba que no nível 3 fala-se a respeito do desenvolvimento do tema por meio de argumentação. E aí observe que no nível 3 fala-se sobre argumentação previsível, ou seja, o estudante está falando sobre coisas que já estão previstas nos textos motivadores. A partir do nível 4, fala-se em argumentação consistente. E aí perceba que essa argumentação consistente já é aquela que vai extrapolar, que vai além dos textos motivadores. Significa que você já está demonstrando conhecimentos anteriores, conhecimentos que você já tinha sobre o tema. E, obviamente, vai aumentando a sua nota. O nível 5, que é aquele que nós esperamos atingir, que é o nível de excelência, vai falar em desenvolvimento do tema por meio de argumentação consistente, observe, a partir de repertório sociocultural produtivo. Ou seja, nesse momento nós temos no nível 5 o nosso foco de estudo para essa aula de hoje, que é fazer com que você lide com o repertório e entenda a importância dele e comece a trabalhar isso a partir de agora, que a gente está no início do ano, que dá tempo de você resolver, dá tempo de você adquirir repertório até a sua redação Enem, para que você consiga atingir esse nível 5 dessa competência, beleza? Quando eu falo em repertório, e aí a gente fala desse conhecimento externo e tal, muita gente vem perguntar o seguinte, algumas perguntas que surgem. Uma delas é a seguinte: Léa, é possível eu utilizar uma experiência pessoal, eu falar de algo que aconteceu comigo? Gente, não.
Repertório, preste atenção. Uma das características do repertório é que ele seja legítimo. O que é legítimo? Legitimado é que ele passe por uma das áreas de conhecimento. Ou seja, a tua experiência pessoal, por mais importante que ela seja, ela não é legítima, ela não foi provada, testada, avaliada por uma das áreas de conhecimento. Então não vale dizer que aconteceu com o seu vizinho, dizer que conheceu um garoto na escola que aconteceu tal coisa. Não funciona. Isso não é repertório. Isso, na verdade, até empobrece o seu texto. Ok? Já aconteceu de em temas anteriores eu pegar redações em que as pessoas falavam, né, naquela redação sobre a formação do surdo, aí davam exemplos de estudantes nas suas salas de aula que eram surdas e tinham dificuldades. Não é repertório, não é. Você tentou trazer um exemplo, mas não é repertório. Por quê? Porque a experiência do seu colega de sala de aula não foi testada por uma área do conhecimento. Beleza? Então, primeira pergunta que me fazem, experiências pessoais podem ser utilizadas como repertório? Não, de jeito nenhum, nunca. Segunda pergunta que mais me fazem sobre repertório. Eu posso utilizar o repertório que está nos textos motivadores? Por exemplo, digamos que os textos motivadores tragam um dado estatístico e aí você super quer usar aquele dado estatístico no seu texto para poder embasar uma argumentação que você vai fazer. Você pode utilizar? Pode. Você pode usar alguma informação que está no texto motivador, mas presta atenção no que eu vou te falar. Por favor, preste atenção. Primeiro, se você pegar alguma informação do texto motivador, você nunca vai fazer cópia. Nunca copie exatamente como está escrito lá. Faça uma paráfrase, reescreva com as suas palavras. Porque do momento em que você copia igualzinho está no texto, você corre sérios riscos de perder pontos caso você faça muito isso na tua redação. Você pode até mesmo, dependendo do nível de cópia que você faça, você pode ter o seu texto zerado, tá? Então nunca copie. Se for pegar qualquer coisa do texto motivador, pode pegar, mas faça isso usando paráfrases, ou seja, modificando com as tuas palavras, tá bem? Essa é a primeira observação. A segunda observação sobre essa pergunta é a seguinte: eu posso usar repertório do texto motivador? Sim, você pode, mas preste atenção, isso não vai aumentar em nada a sua nota. Preste atenção aqui no porquê. Quando você usa, lembra da tabela que eu acabei de mostrar no nível 3, 4 e 5? Quando você usa um repertório que está nos textos motivadores, alguma informação que está lá no motivador, você se coloca congelado ali no nível 3, que é o nível mediano, 120 pontos. Você não vai conseguir nenhuma nota acima de 120 pontos. Por quê? Porque quando eu só uso informações dos textos motivadores como repertório no meu texto, significa que eu não estou trazendo nada de novo. Eu estou sendo o quê? Previsível, que é o que estava mostrando lá na explicação do nível 3 da competência 2, não é verdade? Então, eu não vou trazer nada de novo. Para que eu consiga atingir o nível 4, que são 160 pontos, o nível 5, que são 200 pontos, eu preciso utilizar informações que extrapolem aquelas dos textos motivadores. Mas aí a grande questão é a seguinte: Léa, mas eu não sei, eu não conheço outras informações, eu não conheço esse tema, o que eu faço? Bom, gente, aí, se realmente você tentou trazer as informações à sua mente e você não conseguiu lembrar de nada, nenhuma série, um exemplo,
uma filosofia, uma teoria sociológica, conseguiu lembrar de nada, tá tudo bem. Você vai se reportar aos repertórios que estão nos textos motivadores, para que você, pelo menos, utilize aquelas informações como ajuda para embasar a tua argumentação. É melhor utilizá-las do que não usar repertório nenhum e não embasar a argumentação e ainda prejudicar a tua competência 3, certo? Então, assim, no último dos casos, no pior dos casos, utilize as informações que estão nos textos motivadores, mas faça isso parafraseando, beleza? O ideal é o quê? É que você consiga trazer conhecimentos externos, aqueles dos textos motivadores. Tudo bem? Deu para entender? Gente, qualquer dúvida em qualquer momento dessa aula, eu quero que vocês venham aqui embaixo nos comentários e escrevam para que eu possa ajudar vocês, porque essa aula vai ter muita informação e é importante que vocês me comuniquem se vocês estão entendendo ou se tá ficando alguma dúvida pelo caminho, tá bom? Vou deixar essa tabela aqui só para que vocês consigam visualizar o que eu acabei de explicar. Então, dá para usar o repertório dos textos motivadores? Sim, dá. No entanto, se você ficar limitado a eles, o teu repertório vai ser inválido e você não vai ultrapassar o nível 3. Mas caso você utilize repertório dos textos motivadores e consiga extrapolar esses repertórios, trazendo coisas diferentes, informações diferentes, então esse repertório vai ser válido e aí o avaliador vai observar se ele vai ficar no nível 4 ou no nível 5, dependendo da qualidade dessa informação, dessa produtividade do repertório. Algo que costuma acontecer com quem está lidando com o repertório e que deixa a galera enlouquecida é o seguinte: às vezes você pega o tema, certo? A proposta, aí você olha o tema e diz, caramba, eu conheço uma série sobre isso. Aí você começa a ler os textos motivadores e um dos textos motivadores fala exatamente sobre a série que você ia comentar. E aí os estudantes ficam enlouquecidos. Professora, mas eu ia falar sobre isso. Usou o texto motivador, trouxe exatamente o que eu ia usar como repertório. E agora eu não tenho mais um repertório para usar. Como é que eu faço? Se eu usar isso daqui vai ser como cópia. Calma, gente, calma. Não é dessa forma também, ok? Vamos por partes. Digamos que você pegue a sua proposta e um dos textos motivadores traga informações que eram exatamente as informações que você tinha para usar como repertório. Ou seja, o texto motivador queimou o cartucho de bala que você tinha, certo? Então mantenha calma e pense em duas coisas comigo. A primeira é a seguinte: será que eu tenho algum outro repertório? Eu tenho que pensar sobre isso. Às vezes eu tenho. Eu só não consigo lembrar na hora porque eu tô nervosa. Mas acalma e vai pro papel, começa a escrever tudo que você lembrar, porque às vezes acaba surgindo uma outra coisa, um outro exemplo, uma outra área de conhecimento que você consiga usar, certo? Primeira coisa é essa, avalia se você conhece outro repertório. Se por acaso você realmente... Gente, já tô aqui pensando há 2 minutos, 3 minutos, não me vem mais nada na cabeça. Acabou. Não vai mais ficar perdendo tempo com isso, certo? O que você vai fazer? Você não precisa descartar totalmente aquele repertório do texto motivador. O que você pode fazer? Você pode utilizar outras informações sobre, por exemplo, digamos que o texto motivador trouxe uma série, né? E você falaria sobre esta série. Você pode continuar falando sobre a série. No entanto, quando você for escrever, você vai falar sobre a série
a partir de outras informações que não estejam no texto motivador. Você vai explorar outras circunstâncias, outras temáticas, outras sequências daquela série que o texto motivador não falou, mas que você conhece porque você assistiu e que podem ser bem produtivos para o teu texto. Isso extrapola, entende? Mesmo que seja a mesma série, mesmo que seja a mesma lei. Por exemplo, um repertório super coringa e que dá super certo nas redações é o repertório da Constituição Federal. Poxa, existe o artigo 5º, né? Todos são iguais perante a lei e tal, que é um repertório super coringa, que as pessoas estão sempre utilizando, porque basicamente a Constituição vai falar sobre todos os problemas sociais que nos atingem, né? E o Enem está sempre falando de problemas sociais, então a Constituição é algo que é fácil de eu usar na minha redação do Enem. Beleza, ótimo saber disso. No entanto, digamos que quando eu pego o meu texto motivador, a primeira coisa que eu veja lá seja o quê? A Constituição Federal. E aí traz lá alguma lei. E aí eu olho para aquilo e penso, caramba, me ferrei. Não vou ter mais o repertório que eu tinha. Eu ia usar a Constituição para falar sobre isso. Calma, você não precisa desprezar o teu repertório ainda. Você pode utilizá-lo de uma outra forma. Por exemplo, digamos que o texto motivador esteja falando Constituição Federal. Ótimo. Você pode, lá no teu texto, trazer o apelidinho dela, por exemplo, chamá-la de Carta Magna, porque é a Carta Magna da nação, né? Aquela que organiza as leis da nossa nação. Então, eu posso trazer esse apelidinho. O meu texto motivador trouxe Constituição Federal. Eu vou lá e chamo de Carta Magna. O texto motivador trouxe Constituição Federal e eu posso trazer uma informação a mais. Eu posso dizer a Constituição Federal, que é a Carta Magna de 1988. Filho, eu já estou trazendo duas informações a mais. Eu estou dizendo que a Carta Magna é a Constituição, estou dizendo que essa Constituição é de 88. Tá percebendo o que eu estou fazendo? Eu estou extrapolando a informação que estava no texto motivador. E mesmo assim eu estou utilizando o repertório do motivador. Entende isso? É a melhor estratégia? Não, não é que é a melhor estratégia. A melhor é você trazer um conhecimento totalmente novo. Mas isso demonstra que você conhece algo além. Entende? Isso pode melhorar ainda se você citar algum dos artigos. Como, por exemplo, o artigo 5º, que é o artigo coringão, certo? Que é aquele que fala que todas as pessoas são iguais diante da lei, beleza? Então, se você traz o artigo 5º, se você cita uma parte da lei para explicar, argumentar, embasar alguma coisa sua, mesmo que lá no motivador tenha a Constituição, no seu texto você extrapolou. Se você extrapolou, você já está acima do nível 3. Você já está ali no nível 4. Quem sabe, dependendo da produtividade que você conseguir, você consiga até mesmo atingir o nível 5 usando um repertório que já foi previsto pelo motivador, só porque você conseguiu extrapolar as informações. Entendeu? Tem que ter estratégia, galera. Tem que ter estratégia. Tá curtindo as dicas dessa aula? Então não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo, de deixar um comentário, um elogio, uma opinião, uma dúvida, porque a tua interação comigo durante essa aula é muito importante, tanto para o meu trabalho aqui no YouTube, como também para eu saber se estou conseguindo ajudar você durante essa aula. E aí agora você pode me perguntar, Léa, como eu posso ter certeza de que estou escrevendo um repertório matador, aquele que vai me levar para os maiores níveis dessa competência 2?
Preste bem atenção. No início dessa aula, eu falei para você que uma das características importantes de um repertório é que ele seja legitimado, certo? Ou seja, que ele esteja vinculado a alguma área do conhecimento, não foi? Pois bem, agora eu vou acrescentar mais 2 características a essa característica do legitimado, e por meio dessas 3 características é que você vai sempre ter certeza de que você está fazendo o melhor tipo de repertório. Então anota aí para você não esquecer mais. Repertório legitimado é aquele que está vinculado a uma área de conhecimento. E o que isso quer dizer? Perceba, para que eu diga que algo está vinculado a uma área de conhecimento, esse repertório tem que trazer algumas dessas informações. Primeiro, conceitos e definições. Se eu falo sobre o conceito ou definição de alguma coisa, isso é um repertório. Esse repertório precisa estar se atendo a algum fato ou algum período histórico conhecido. Terceira possibilidade, esse repertório precisa trazer nomes de autores, figuras conhecidas, as teorias que essas pessoas levantaram, ligadas a alguma área de conhecimento, seja filosofia, sociologia, biologia, geografia, qualquer área de conhecimento conhecida. Outro tipo de repertório legitimado é quando você faz referência a alguma disciplina, é o que a gente chama de repertório interdisciplinar, é quando você está discutindo um tema e aí você consegue fazer um link desse tema com algum conhecimento da biologia, ou da física, ou da história. E por último, e totalmente importante, repertório legitimado é quando você faz alguma referência a um estudo ou pesquisas sólidos, confirmados pela ciência, conhecidos, discutidos por todas as pessoas que têm uma ideia de autoridade dentro daquela área. Esses são os conhecimentos de repertório legitimado. Qualquer coisa que esteja dentro dessas características vai ser considerado um repertório legitimado, ok? Então, se você cita Sócrates, se você fala sobre a modernidade líquida, se você traz a Segunda Guerra Mundial, se você faz uma citação da Hannah Arendt, não importa qual dessas seja, se você faz alguma menção a esse conhecimento que foi legitimado pelos anos de conhecimento social, cultural, você estará trazendo um repertório legitimado. Agora preste atenção aqui comigo. Muita gente fica em dúvida. E as citações de séries, filmes, quadrinhos, música? Pode? Claro que pode. Eles também são repertórios, são o que a gente chama de repertório sociocultural. E esse repertório sociocultural mostra que você tem esse conhecimento além. Pode ser uma série, um quadrinho, mesmo se você falar de conhecimentos bíblicos ligados à parte histórica. Não tem problema nenhum, vai ser considerado repertório, ok? São esses repertórios que tem mais a ver com o mundo pop. Sem problema, pode citar o seu trecho de música, pode citar a série que você está assistindo, o quadrinho que você lê, o personagem do qual você gosta. Não tem problema nenhum. Todos eles são repertórios legitimados. A segunda característica da qual eu falei para vocês que é importante ter no repertório é a pertinência. Presta atenção, isso é muito importante. De nada adianta você ter um repertório legitimado se ele não for pertinente. O que isso quer dizer? Um repertório pertinente é aquele que fala sobre alguma das palavras que estão no tema. Preste atenção que você vai entender. Vamos pegar o tema da educação, da formação educacional do surdo no Brasil, né? Falava-se sobre os desafios da formação educacional do surdo no Brasil. Pois bem, um repertório
para ser pertinente, ele precisaria falar sobre ou os desafios dessa educação, ou sobre a formação educacional, ou sobre os surdos. Para que um repertório fosse considerado pertinente, ele precisaria falar sobre desafios educacionais, sobre formação educacional ou sobre os surdos. Se esse repertório fosse legitimado, mas não falasse sobre nenhum desses 3 temas que são as partes específicas que dividem o tema da redação, certo? Se não falasse sobre nenhuma dessas partes, esse repertório poderia ser legitimado, mas não ser pertinente. E aí você não adquiriria uma nota alta em relação ao repertório. Então, por exemplo, os desafios da formação educacional do surdo no Brasil. Aí você vai lá e cita Sócrates, dizendo que, segundo Sócrates, só sei que nada sei. É um repertório legitimado? É, porque é de Sócrates, todo mundo conhece, é conhecido pra caramba. Mas é pertinente? Não, não tem pertinência nenhuma, porque ele não fala de desafios educacionais, ele não fala sobre formação educacional, ele não fala sobre a questão dos surdos. Então, se não fala sobre nenhuma dessas áreas que estariam dentro do tema proposto, não tem pertinência, entende? Então, quando esse é o problema, preste atenção, esse é o problema de quando você faz repertórios coringas genéricos, certo? Quando você cita, eu tenho um repertório coringa que serve para qualquer tema. Cuidado, porque a possibilidade de ele não ser pertinente é muito grande. Certo? Um repertório tem que ter pertinência, tem que falar sobre alguma das palavras que estão previstas na proposta temática. Outro exemplo, a persistência da violência contra a mulher. Estou falando sobre isso, esse é o meu tema. O meu repertório tem que em algum momento falar sobre persistência, ou falar sobre violência, ou falar sobre as questões relacionadas à mulher. Se o repertório que eu usar for o só sei que nada sei, o que isso tem a ver com as palavras que estão propostas na minha temática? Nenhuma, não tem nada a ver. Então vai ser um repertório legitimado, mas genérico, que não serve, não tem pertinência. Beleza? Então é muito importante o repertório ser legitimado, mas também ser pertinente, ou seja, falar especificamente sobre alguma das palavras que estão dentro da proposta temática daquele ano em que você está escrevendo. Eu vou colocar na tela alguns exemplos para que vocês entendam a diferença do que é uma redação com repertório não legitimado, com repertório legitimado não pertinente e um repertório legitimado e pertinente. Vamos dar uma olhada. Então, olha só, aqui você tem no primeiro exemplo um repertório que não está legitimado, ou seja, ele não se vinculou a nenhuma área de conhecimento. A internet é uma tecnologia que integra todo o mundo, aproximando e ajudando no crescimento de diversas áreas e países. Mas o modo como funciona seu controle de dados influencia os seus usuários positivamente e negativamente, levando até a manipulação dos seus comportamentos de forma maléfica. Perceba que nesse trecho que nós acabamos de ler, não há nenhuma referência a repertórios legitimados. Há simplesmente uma observação da realidade que esse estudante fez e está colocando ali as suas impressões. Em nenhum momento ele fundamenta o que está escrevendo por meio de alguma área de conhecimento. No segundo exemplo, nós temos um repertório legitimado, mas que não está pertinente. Perceba, desse modo, o governo deve investir na educação da sociedade e nos jovens a fim de alertá-los sobre os perigos de se usar a internet sem conhecê-la
e promover campanhas que desperte a sociedade sobre a manipulação do usuário ao acessar a web. Segundo Platão, o importante não é apenas viver, mas viver bem. Gente, o que é que esta fala de Platão tem a ver com a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet? Nada, certo? Perceba, o estudante jogou um repertório ali para dizer que fez um repertório, ele é legitimado, mas ele não tem pertinência nenhuma, beleza? Nesse caso, essa pessoa ficaria congelada ali no nível 3, com 120 pontos, porque o repertório dela não significou absolutamente nada. Quer dizer, não significa que ela tenha adquirido 120, né? Dependendo de acordo com o texto dela, ela pode ter ficado até menos. Mas mais do que isso, se ela não tiver extrapolado o repertório em nenhum outro momento, ela não tem como ultrapassar o nível 3 com esse tipo de repertório legitimado, mas não pertinente. Então, perceba, isso não serve. Isso não presta pra gente. Repertório tem que ter pertinência. Vamos dar uma olhada no exemplo seguinte. Repertório legitimado e pertinente. A obra literária Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, narra a história de pessoas que, por um motivo desconhecido, ao qual chamam treva branca, ficaram cegas e somente uma mulher em toda a cidade continuar a enxergar e passa a fingir também ser cega para poder continuar na cidade e ajudá-los. Ela é, portanto, a única que pode dar o devido suporte para eles sobre a realidade invisível e dura em que vivem. Da mesma forma, deve haver um certo limite quanto ao uso da internet, tendo em vista a busca por informação, diversão e contato fora dela, e sempre precisamos de alguém para voltarmos a enxergar. Perceba que neste exemplo nós temos o conhecimento legitimado, que fala sobre uma obra de José Saramago, o Ensaio sobre a Cegueira, ok. E a pessoa buscou fazer uma referência, trazendo pertinência. Não é que a obra, o Ensaio sobre a Cegueira, fale sobre a internet. Não fala sobre a internet, não fala sobre controle de dados, não fala sobre manipulação do comportamento. No entanto, o estudante conseguiu promover pertinência ao mostrar que quando nós estamos lidando com a internet, muitas vezes nós estamos cegos, nós não estamos percebendo a manipulação que está acontecendo ali dentro e por vezes precisamos de outras pessoas que nos acordem dessa ilusão, que nos mostrem determinadas circunstâncias. Então, esse estudante encontrou a pertinência. Isso é muito esperto. Ele conseguiu, por meio dessa referência a essa obra de Saramago, encontrar pertinência entre a questão da visibilidade. Eu estou na internet, mas eu não consigo visualizar todos os males que ela me causa. Por vezes, muitas outras pessoas conseguem me alertar. Então, muitas vezes é exatamente isso que aconteceu lá na obra O Ensaio sobre a Cegueira de José Saramago, e o estudante colocou as duas situações de frente e conseguiu demonstrar pertinência ao falar sobre esse aspecto da cegueira social em que muitos de nós nos encontramos quando lidamos com a internet e a manipulação e o controle de dados. Tá dando para você entender como é que se lida com o repertório? Nós vimos o repertório legitimado, nós acabamos de ver o que é um repertório pertinente e agora nós vamos para o que é um repertório produtivo. Perceba, para que um repertório seja considerado produtivo, significa que além de ter as duas outras características, eu consegui colocar esse repertório totalmente alinhado à minha discussão.
ele está totalmente ligado à minha discussão. Ele não está solto no meu texto. Eu não simplesmente coloquei um repertório legitimado, pertinente, coloquei um repertório, citei ele ali dentro e depois que eu pontuei, eu fui falar de outras coisas. Não! Eu não posso fazer isso se eu quero um repertório produtivo. Para que um repertório seja considerado produtivo, ele precisa estar ligado à discussão que eu estou propondo, certo? Eu preciso citá-lo, ele precisa ser pertinente, ter legitimação e eu preciso mostrar como é que ele é importante. Seja mostrar que ele é a causa, que ele é a consequência, que ele é um pensamento que nos obriga a prestar atenção em outras estratégias. Eu preciso ficar focada em fazer com que esse repertório seja totalmente ligado. Vou dar um exemplo para vocês aí na tela, presta atenção. O mesmo tema, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, e vamos ver como é que seria um repertório produtivo. O behaviorismo de Skinner é conhecido como uma teoria comportamental defensora de que os seres humanos agem de acordo com as experiências vividas, ou seja, novos acontecimentos estão constantemente modificando o indivíduo, desde o seu nascimento até a sua morte. Considerando tal teoria, muitas empresas investem fortemente em sua tecnologia e comunicação, a fim de modelar a maneira como seus consumidores veem o mundo e como pensam, pois dessa forma conseguem promover ainda mais a sua marca e como é percebida no comércio mundial. Perceba que nesse exemplo nós temos a legitimidade, já que estamos falando de Skinner, um psicólogo, filósofo americano. Nós temos a pertinência, já que é feita um comparativo entre essa manipulação, né, que a teoria de Skinner prevê, observa, né, que o ser humano gosta muito de lidar com aquilo que ele já conhece, e aí as empresas, sabendo disso, elas fazem o que? Elas criam toda uma realidade que agrade aos consumidores, então faz com que a gente esteja sempre ali lidando com as coisas que a gente gosta, nesse universo do capitalismo, sempre sendo alimentados, né, por todo esse mundo fictício que as empresas criam pra gente, para nos deixar confortáveis. E assim a gente continua consumindo sem questionar, por exemplo. Então, há a legitimidade, há a pertinência, e observe que durante o parágrafo, esse candidato consegue mostrar como, com perfeição, essa teoria de Skinner se adequa totalmente à realidade da manipulação do comportamento dos usuários na internet hoje por meio do controle de dados, por meio do uso de algoritmos e dessa realidade criada pelas empresas para nós no meio virtual. Então, tudo isso está muito bem unido em busca, em prol da realização de uma argumentação produtiva, legitimada e pertinente. Deu para entender a diferença de onde nós saímos do repertório que não tinha nada, de um parágrafo que nem tinha repertório, para um parágrafo que tem um repertório legitimado, pertinente e produtivo? É um trabalho, é um esforço que nós temos que fazer para chegarmos lá e que você consegue fazer também. Entenderam toda a teoria que está por trás desse repertório? Nós falamos sobre o conceito, sobre as 3 características principais, como se dá a pontuação do repertório, o que você não deve usar como repertório, como fazer quando o texto motivador já traz o teu repertório, certo? Então, tudo isso nós já vimos dentro dos aspectos mais teóricos. Você entendeu? Se você entendeu, escreve aqui embaixo para mim, #repertório dominado. Repertório dominado, porque agora, a partir de agora, nós vamos entrar na parte mais prática do estudo de repertórios. Uma coisa que deixa todo mundo apavorado em relação ao repertório
É porque a gente não sabe o tema. Gente, essa ideia de tentar descobrir o tema, qual vai ser o tema da redação, isso deixa todo mundo angustiado, né? E aí é por causa disso, porque a gente não sabe qual é o tema, que a gente acaba ficando nervoso, porque afinal de contas tem tanta coisa para se falar. Como é que eu posso ter certeza de que eu vou ter o repertório para aquele tema maluco que o Enem vai colocar para mim naquele ano? Então, todo o problema do repertório começa onde? Em a gente não saber qual é o tema. Mas você não precisa morrer de ansiedade por causa disso. Eu tô falando sério. Não precisa mesmo. Para todo problema existe pelo menos uma solução. E olha, eu vou te trazer 4, tá bom? Então fica calmo, vamos comigo. Preste atenção aqui, gente. A primeira coisa que você precisa entender sobre a questão dos temas do Enem é que esse tema sempre vai ser um problema social brasileiro. Sempre. Então não vai ter outra coisa. É sempre. Não adianta você ficar preocupado com as outras nações ou com aspectos filosóficos da realidade. O problema vai ser sempre um problema social brasileiro, ok? Tem sido assim desde sempre e a gente acredita que vai continuar, nada vai modificar rapidamente, sem nenhum tipo de aviso. Então, tem sempre sido isso. O que é importante você observar com o passar dos anos? Se você fizer uma retrospectiva dos temas, você vai perceber que hoje, atualmente, os temas, além de trazerem problemas sociais brasileiros, esses problemas são, primeiro, atuais, certo? Isso é importante. Eles estão sempre tratando de coisas atuais e específicos. Isso é uma das coisas mais bacanas de você prestar atenção no que está acontecendo agora. Os temas, antigamente, eles eram mais genéricos. Hoje, eles são específicos. Ou seja, não vem um tema falando sobre deficiência. Vem um tema falando sobre formação educacional do surdo, certo? Não vem um tema falando sobre cultura. Vem um tema falando sobre acesso democrático ao cinema. Perceba como os temas estão cada vez mais específicos, certo? Isso é importante. Ou seja, quando você estiver estudando por temas, certo? É importante que você se atenha não só aos grandes conhecimentos, mobilidade urbana, saúde pública, educação. Não, você tem que ser muito específico. Tem que pensar em problemas bem específicos, certo? E aí isso é claro que vai te trazer problemas a mais, né? Porque dentro de uma temática, como por exemplo a questão da cultura, eu posso falar sobre coisas muito diversas, muito diversas. E aí a gente precisa treinar a nossa mente para pensar nessas várias possibilidades, ok? Mas essa é a primeira dica que eu dou para você, ficar ligado que os temas vão ser sempre problemas brasileiros, problemas sociais brasileiros, atuais, e eles vão pegar uma parte específica, nunca vai ser uma coisa genérica. Percebe que o tema do Enem pode vir de qualquer lugar, de qualquer canto, e que você gastar tempo demais preocupado com isso vai tirar tempo de estudo de outras coisas mais importantes? Não vale a pena que você se estresse tanto pensando, afinal de contas, qual vai ser o tema. O meu conselho para você é: vá vivendo o seu ano, vá observando as discussões que se levantam, tente ficar ligado com esses canais governamentais para que você observe as discussões que estão sendo trazidas ali e, à medida do possível, certo? À medida do possível, você vai buscar adquirir, essa é a minha dica 2, você vai buscar adquirir mais repertório. Então, por exemplo, eu não quero que você fique catando tema. 50 temas para redação de 2020. Gente, desnecessário, cansativo, vai te estressar, certo? E vai chegar lá e nenhum daqueles 50 temas vai ser o que vai estar na redação. Então, evita esse estresse. Mas o que é interessante? Por exemplo, mantenha algum caderno, algum aplicativo no seu celular, não sei,
em que você consiga colocar ali dentro lembranças de repertórios, de conhecimentos externos que você está adquirindo em assuntos que não são muito comuns para você. Então, por exemplo, você está lá no seu Instagram e aí você viu uma postagem do INEP falando sobre a educação à distância e tal, e aí você dá uma olhada e pensa, uau, o que eu sei sobre educação à distância? O que o INEP está falando sobre isso? Entende isso? E aí você dá uma pesquisadinha, dá uma lida em 1, 2 textos sobre educação à distância, vê o que o governo tem falado sobre isso atualmente, uma coisa rápida, uma coisa leve, algo que você faz dentro do ônibus no seu celular, ou em casa rapidinho, ou mesmo dando uma olhadinha no jornal, caso passe alguma coisa, mas que você se mantenha atualizado, pelo menos. Porque é dessa forma que você vai adquirindo repertório. Converse com outras pessoas, pergunte, leia os comentários de alguma postagem, porque ali pode ser que você adquira algum tipo de conhecimento a mais. Aí você vai no seu caderninho, dá uma anotada, ou no seu aplicativo, coloca ali como um lembrete, entende? E aí, dentro dessa ideia de adquirir novos repertórios, nem sempre vai dar tempo de você escrever um texto inteiro sobre aquilo. Eu acabei de ver sobre educação à distância. Será que eu tenho que escrever um texto? Eu tenho que ler 10 textos sobre isso? Escrever uma redação sobre educação à distância? Não precisa. Mas é interessante que você faça alguma leitura sobre aquele tema, já que você talvez não conheça tanto. Aí você faz 1 ou 2 leituras, faz algumas poucas anotações, nada demais. É para servir de lembrança para você futuramente. É legal você anotar, porque quando você chegar lá na frente, naquela última semana em que você está desesperado, porque já vai ser a redação, você pode pegar todas essas anotações e dar uma relembrada, certo? Aí qual é a minha dica para potencializar essa questão de adquirir o repertório? Ao invés de você escrever um texto novo toda vez, já que não dá tempo, tente ao menos fazer como é o nome? Um projeto de texto, certo? Tente esboçar um projeto de texto. Como eu faria um texto com esse tema, certo? Qual seria a minha tese? Qual seria uma causa? Qual seria uma referência que eu traria para comprovar essa causa? Qual seria a minha proposta de intervenção para esse problema? Eu não preciso pensar a redação inteira, mas se eu conseguir fazer um projeto de texto rapidinho ali, pelo menos para que eu tenha uma noção do que falar caso fosse aquele tema, gastar uns 10 minutinhos ali fazendo isso, te garanto que esse material lá no final do ano, depois vai ser muito mais interessante do que você ficar se desesperando para escrever 1000 redações e pedindo para que as pessoas corrijam para você. Porque ao menos você vai ter segurança de ter tido muito mais conhecimento durante o ano, beleza? Então, essa é a dica 2, a primeira. Dica 1, sobre estudar os temas atuais específicos. Dica 2, adquirir os repertórios, certo? Por meio de leituras e também de escrever projetos de texto. E a minha dica número 3 para você, para lidar com repertórios de uma forma prática, é a seguinte: tente lembrar das coisas que você já conhece. Perceba, isso é muito importante. Dentro dos repertórios, nós já temos muitos conhecimentos. O problema é que às vezes a gente não lembra, certo? Ou a gente fica nervoso na hora que fazem a proposta, eu não consigo lembrar. Mas a primeira coisa que você tem que fazer quando pegar a sua proposta de redação é pensar: o que eu sei sobre isso? Ou o que eu sei sobre algo que seja pertinente a esse conteúdo, certo? Então, assim, pensar, por exemplo, nós jogamos aqui
a questão da cultura pop, né? Eu trouxe para você. Será que eu conheço alguma série, algum filme, algum personagem que já tenha passado por isso, que tenha enfrentado problema semelhante? Alguma música que trate sobre esse assunto? Algum trecho poético? Tente pensar sobre isso, porque dentro da tua vivência, muitas vezes você tem essa informação, só que você fica parado ali pensando que você tem que citar um filósofo, uma teoria sociológica, um negócio difícil. Não precisa, certo? Muitas vezes você vai resolver isso citando uma situação da novela, ok? Uma reportagem que foi altamente difundida no território nacional, certo? E ali, por meio daquele conhecimento, você consegue construir um bom repertório. E aí vai depender da tua construção, de você conseguir fazer com que ele seja pertinente, como nós já falamos, e produtivo. Então, preste atenção para lidar com o repertório. É bacana que você tente adquirir mais repertório durante o ano, porque dá tempo. No entanto, você tem muito repertório na sua mente. Basta que você pegue o tema e tire alguns minutos para você pensar sobre o que você conhece sobre aquilo dali, certo? E às vezes você lembra de algum personagem, alguma história, alguma música que se encaixe e que ajude você a começar o seu texto, a se sentir mais seguro, beleza? A minha quarta dica para você sobre como lidar com repertórios e os temas surpresas do Enem é o seguinte: os repertórios coringas funcionam, tá? Mas eles não funcionam de forma milagrosa. Tome cuidado. O que vem a ser um repertório coringa? É aquele repertório que você consegue encaixar em várias temáticas diferentes. Eu dei o exemplo aqui da Constituição Federal, né? Então, o artigo 5º da nossa Constituição é um repertório coringa, porque como todos os problemas que o Enem vai tratar são problemas sociais brasileiros e a Constituição Federal trata dos direitos e deveres dos cidadãos brasileiros, então a Constituição Federal acaba sendo um repertório coringa, beleza? E dá para utilizá-la sem nenhum problema. Qual é o problema do repertório coringa? É quando ele fica genérico demais. Então, entenda. Eu posso usar a Constituição dentro do meu repertório e ele ser bem utilizado? Sim. Mas é interessante que, ao fazer a utilização da Constituição, eu consiga demonstrar pertinência. Lembra que esse trecho que eu vou falar sobre a Constituição, ele precisa estar ligado especificamente a uma das palavras da minha proposta temática, lembra? E, além disso, é importante que esse repertório coringa seja produtivo, que eu consiga mostrar que aquela referência que eu estou fazendo à Constituição tem tudo a ver com o que eu estou discutindo dentro do meu texto. Tem tudo a ver, é totalmente relevante, ou porque é causa, ou porque é consequência, ou porque justifica muitos atos, ou porque demonstra a insuficiência de muitas coisas. Eu preciso demonstrar relevância total. Se eu consigo isso, o meu repertório coringa vai estar sendo bem utilizado. Se eu não conseguir torná-lo pertinente e produtivo, ele vai ser um repertório coringa inútil, porque ele vai acabar sendo invalidado, certo? Então, repertórios coringas são bacanas, portanto que eu saiba utilizar. Então, não adianta eu decorar uma lista de 10 repertórios, 10 teses coringas, 10 alusões coringas, 10 propostas de intervenção coringa, se eu não souber fazer a utilização, certo? Então, assim, é necessário que quando você tenha em mãos esse material coringa, que você treine, que você pratique, que você perceba como utilizar da melhor forma, que você peça para que alguém corrija, porque o teu corretor, a pessoa que vai estar lá
corrigindo a sua redação, ela tem um olho clínico, certo? Para esse tipo de situação. Não adianta você pensar que você vai enganar o corretor, porque você não vai. O olho do corretor está totalmente treinado, preparado para perceber quando o estudante jogou um repertório ali para tentar enrolar ou quando esse repertório realmente faz sentido, ok? E aí não tem problema nenhum essa coisa, o repertório é clichê. Não existe isso. Ele está legitimado, pertinente e produtivo? Se tiver, tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Mas tem que saber usar. Não dá para decorar e ir para a prova achando que vai sair de qualquer jeito, porque a possibilidade de você se dar mal assim vai ser grande, tá bom? Que aula, meus amigos! Partiu testar todas essas dicas a partir de agora, hein? Hoje você aprendeu tudo que é importante sobre repertório e as questões temáticas. Você aprendeu o conceito, a pontuação, como adquirir mais repertório, como lidar com o repertório que você já tem, o que não usar como repertório, como resolver quando o texto motivador rouba o seu repertório. Enfim, eu te deixei armado, totalmente equipado para lidar com esses problemas e para não enlouquecer com o tema que vai cair na redação do Enem, beleza? Então, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho, segue o Testando lá no Instagram, porque muitas mais aulas como essa virão por aí e você não pode perder, porque o meu compromisso com você esse ano é de fazer com que você adquira os 900 pontos ou mais. Vamos juntos?